Como que você pode se desapegar dessa expectativa tão grande criada pelos resultados da sua idealização, para aproveitar o que está sendo oferecido para a sua experiência nesse aqui e agora, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento? Se você quer entender como que a vida pode ser um pouquinho mais leve, colocando o foco no lugar certo, no seu momento presente, fica até o final desse episódio. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 70. 70 episódios, gente. Vamos falar sobre abundância, sucesso, foco, atenção e presença. E esse é um episódio comemorativo, além de ser de número 70, eu gosto de colocar um pouquinho mais de atenção em números redondinhos, porque dá uma sensação de que realmente estamos avançando aqui. Tem muito conteúdo bom para você explorar. Aqui no YouTube a gente tem algumas outras propostas, mas no Spotify tem todos os 70 episódios completos, então dá uma olhadinha nos links que estão disponíveis aqui na descrição. Tenho certeza que você vai adorar essas outras temáticas que vão te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais fácil. Mas esse episódio é celebrativo porque semana passada eu fiz 30 anos, a famosa idade do sucesso. Se você é uma millennial, talvez de 1996, 1995, até pessoas eu acho que estão aí próximo dos anos 2000, mesmo que não seja definido especificamente como millennial, mas que vivenciou essa década e esse desenvolvimento devagarzinho da internet, do digital, que assistiu muita sessão da tarde, TV Globinho, você deve ter assistido, de repente, 30 em algum momento da sua vida. Eu assisti muitas vezes, então para mim não teria outra forma de celebrar os meus 30 anos do que fazer uma festa, de repente 30, uma festa dos anos 2000, uma festa com um monte de revista da Capricho espalhada nas paredes, e foi tão nostálgico, tão legal. No meu Instagram, no @sariossi, eu vou fazer ainda alguns vídeos falando do processo, de como que foi encontrar as decorações e como foi vivenciar também esse rito de passagem. Pra mim foi um momento quase como uma debutante, sabe, a debutante da vida adulta. E foi muito interessante que vieram muitas reflexões, tanto antes, quanto durante, quanto agora, uma semana depois. Tanto dessa questão de sucesso, quanto dessa questão de realização, quanto dessa questão de autorresponsabilidade e de foco nas coisas boas ou nas coisas que estão em falta na vida. Quando eu fiz 27 anos, bateu muito mais pesado essa sensação de chegando perto dos 30 e poxa, eu não tenho nada resolvido, nada do que eu tinha idealizado. Será que eu realmente tô fazendo as coisas direito? Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, na real. I'm just a kid, life is a nightmare. Como que eu vim parar aqui? Sabe uma sensação assim? Mas junto com uma cobrança muito pesada de agora, em 3 anos, eu tenho que fazer tudo mudar e eu vou conseguir ter uma empresa assim, assim, assado e sei lá, toda aquela historinha que a gente conta na nossa cabeça, ou que talvez contaram pra gente, do que é ser uma adulta, uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida. Com 27, bateu pesado. Com 28, eu já consegui celebrar mais e tipo, cara, tá mais leve, tá mais livre, eu tô conseguindo colocar atenção na minha vida. Eu tinha terminado um relacionamento super conturbado, então eu estava conseguindo voltar pra mim, retomar o meu brilho. Com 29, eu já estava muito feliz de estar chegando aos 30, por mais que as coisas não estivessem da maneira que eu idealizei, e também esse episódio deste momento, eu vou falar um pouquinho de referência 2 outros episódios do pod, que é sobre ter tudo resolvido, que na real não temos, e A Vida é Feita de Problemas, que é baseado no livro A Sutil Arte de Tacar o Foda-se. Porque não tem nada resolvido, gente. A gente vai continuar tendo que colocar energia em prioridades, em coisas que a gente escolhe, porque a vida, ela é feita de problemas. Isso não é necessariamente algo ruim, são as pequenas crises cotidianas de estar vivo. E se a gente conseguir trazer um olhar um pouquinho mais leve para situações que são desafiadoras, que trazem desconforto, que fazem a gente sair da nossa zona conhecida, a gente vai conseguir
cada vez mais evoluir com essas situações. E agora, chegando aos 30, eu tive muitas mudanças, tanto uma mudança de casa, quanto novas oportunidades para olhar com perspectivas diferentes para as coisas que estavam me insatisfazendo, para as coisas que eu não queria mais. Eu tive coragem de dar alguns bastas, de me mudar sem saber muito bem o que ia acontecer, de sair daquele lugar conhecido e ir para um novo espaço. E de começar a colocar mais atenção naquilo que eu, de fato, queria que crescesse, nas habilidades que eu precisava desenvolver. E isso é algo que eu tenho colocado em ação na minha vida hoje, que tem sido o meu maior estudo e é o que eu compartilho com vocês aqui. Essa arte de fazer no mínimo esforço, mas todo dia um pouquinho, de sair daquele grande cenário da bola de neve de problemas para resolver e começar a fazer um pouquinho de cada vez. Simplesmente iniciar algo, dar o primeiro passo e ir meio bugada, meio errada mesmo até que as coisas se alinhem, mas sustentar, ter perseverança para aquilo que você quer desenvolver. E sobre essa questão ainda da vida é feita de problemas, como que a gente pode olhar para uma perspectiva um pouquinho mais ampla? Vou dar mais um exemplo. Eu estava essa semana preocupada com toda a bagunça que ficou depois da festa, de várias coisas da vida adulta, umas coisas meio chatas que estão demandando minha atenção, de vazamento do forro, ter um gambá morando no meu telhado, eu não tenho certeza se é vazamento de chuva, mas sabe umas coisas chatas que não deixa você continuar o processo de organização e fica aí um plano de fundo de problemáticas dentro da sua cabeça? Eu estava colocando muita atenção nisso, que era tipo, cara, eu não tô conseguindo organizar o espaço onde ficam minhas roupas, porque ainda não tem um guarda-roupa, que eu me mudei para uma casa que não era mobiliada, porque precisa ficar o espaço que o proprietário vai consertar aí onde tá vazando por causa do gambá. E aí eu olho para aquilo, me dá um desespero de tipo, eu quero organizar, eu quero ter tudo resolvido, eu quero arrumar as coisas. Só que não é bem assim. A gente precisa dar tempo para as coisas e colocar energia e atenção naquilo que a gente pode, naquilo que é possível, porque a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. E eu saí para passear com o meu cachorro, olhando todas as pequenas bagunças que estavam me incomodando, algumas que sim, era possível de eu resolver, outras que eu precisava abrir um espaço de tempo na minha agenda e eu não estava afim nesse momento. E aí eu estava meio frustrada, pensando, cara, agora sim eu tô conseguindo todos os recursos que eu precisava. E eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo frustrada, eu tô preocupada, parece que eu tô assim, com um leão correndo atrás de mim pra ter tudo resolvido. E aí eu estava levando meu cachorro pra passear e comecei a olhar a paisagem desse cenário novo, que é esse espaço. Eu tô há 2 meses só nessa casa, então são cenários novos que diariamente eu reconheço, eu vejo, eu olho e eu percebo, de praça, de plantas, de vizinhança. E aí me veio essa sensação de eu consegui me mudar, que era algo que eu queria tanto. Eu consegui vender meu carro, eu consegui comprar meu MacBook, eu consegui comprar minha bicicletinha elétrica. Eu tô num relacionamento maravilhoso com uma pessoa que eu amo muito. E eu tô tão preocupada com as coisas que estão fora do meu controle, que eu não tô conseguindo valorizar e celebrar isso. E foi tão forte que eu comecei a chorar, assim, porque veio uma sensação realmente de: olha isso, olha como você tem exatamente o que você precisa para cada momento. E eu senti muito forte de compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que o sucesso é uma perspectiva. O sucesso não tem a ver com o quanto de dinheiro você faz, quantos seguidores você tem. Porque às vezes a pessoa tá lá com muita grana, com muito seguidor e se sentindo uma bosta e não tendo paz. E dinheiro, autoridade no digital, tudo isso contribui muito para uma vida com mais liberdade, com mais facilidade. Obviamente, estamos trabalhando para isso. Mas a questão é muito mais profunda. Ela vem de uma perspectiva interna, ela vem de você estar em paz com a sua situação nesse momento presente. Isso é sucesso. Você está em paz. Você conseguir perceber os recursos que estão disponíveis para serem acessados e utilizar o máximo que você consegue disso em cada dia. E se organizar de forma estratégica para fazer todo dia um pouquinho, desenvolvendo as habilidades que você precisa para sua eu do futuro, para você alcançar tudo aquilo que você almeja. É trabalhar a sua mentalidade e a sua imaginação para você conseguir cada vez mais se colocar próximo dessa versão que você quer conhecer. Assim como a versão sua de
5 anos atrás ou de 10 anos atrás, que tinha um monte de sonhos e um monte de coisas que ela queria vivenciar, como você pode valorizar um pouquinho de tudo que está sendo realizado agora? Para isso você precisa estar mais presente, para isso você precisa estar mais atenta e também desapegar das expectativas e das idealizações que você colocou na sua cabeça que era o melhor, que era o mais fácil, que era a forma correta de ser. Falando sobre quebra de expectativa e desapego, faziam meses que eu estava no processo de vender o meu carro. Eu fiz até um vídeo que o Hulk era eu em cima do carro falando: "Eu tô querendo vender o meu carro", porque eu precisava aproveitar tudo que dava deste carro, porque o meu carro estava simplesmente caindo aos pedaços. Ele estava exigindo muita manutenção, ele ficava muito no mecânico, eu estava gastando muito com ele, e eu estava acho que desde fevereiro tentando vender esse carro. Então sempre ficava aqui um plano de fundo: tô colocando atenção no meu trabalho, mas eu preciso falar com as pessoas que do anúncio, eu preciso deixar o carro limpinho, eu preciso levar lá para o fulaninho ver, eu preciso arrumar aquilo que tá fazendo um barulho para eu conseguir vender. E que complexo que foi conseguir vender esse carro, porque em vários momentos eu falei: "Tá, mas ele nem tá tão ruim, deixa eu aproveitar". Ele me ajudou muito a fazer a mudança de casa, então aproveitei tudo que dava, mas no final já estava assim: "Socorro", eu estava com medo de andar com esse carro e acontecer mais alguma coisa e eu ter, sei lá, um prejuízo de R$ 10.000, nem valer mais vender o carro. Eu saía aflita, sabe. Qualquer momento que eu saía com o carro, eu ficava pensando que algo poderia acontecer, porque estava acontecendo. E eu gostaria de utilizar o dinheiro do carro para investir em equipamento, em material, em um celular bom, em um computador que funcionasse, em uma bicicletinha elétrica para eu seguir me transportando aqui sem precisar depender de Uber, sem precisar depender só de bike, mas estava um processo. E aí, na semana antes do meu aniversário, eu resolvi levar numa loja, e eles fizeram uma avaliação, e eles pagaram no carro metade do valor da FIP, que é o valor de tabela, assim. Então foi uma quebra de expectativa tão forte pra mim, porque foi, tipo, quase R$ 10.000 a menos do que eu estava imaginando ter de investimento para essas coisas. E na hora eu fiquei muito triste, muito frustrada, mas ao mesmo tempo com um alívio de tipo: "Finalmente isso vai sair da minha cabeça, eu não vou ter que pensar mais no carro dando problema, em ter que vender, em ter que mostrar para as pessoas, nas pessoas esculachando meu carro. Eu vou poder simplesmente não pensar mais nisso, eu não vou ter mais nenhum gasto com ele". Mas no momento, quando veio essa sensação, essa situação, eu fiquei bem chateada, eu me despedi do carro, mas eu vi que era a coisa certa a se fazer. Ele foi muito desvalorizado por conta de ferrugem, então se você mora em cidade de praia, cuide do seu carro. Mas toda essa história eu tô contando pra falar sobre desprendimento e abundância. Abundância para mim é a gente reconhecer que temos o que a gente precisa em cada momento e que muitas vezes isso é diferente do que a gente idealiza. Se eu fosse ficar idealizando, eu ia continuar com esse carro para tentar vender ele por um valor que na minha cabeça era o ideal. Apesar de todo o mercado, as pessoas com quem eu falava, trazendo pra realidade que não era aquilo, que o carro estava com um valor mais baixo. E a partir do momento que eu vendi ele, mesmo sendo por esse valor menor, eu pude ter fluxo de investimento para as coisas que eu realmente queria há meses. E depois que passou essa tristeza do desapego e desse lugar de: "Ai, será que eu tô sendo burra? Será que eu tô sendo enganada? Será que eu tô tomando a decisão certa?", me veio esse lugar de abundância, de caramba, eu consegui e agora eu tenho a possibilidade de investir no que eu quero. E agora eu posso me organizar para realmente investir atenção e dinheiro em outras coisas. E eu quero trazer essa reflexão para você. Muitas vezes na vida adulta a gente fica se questionando se a gente está fazendo a escolha certa, se estamos perdendo com isso, ou se seria mais fácil continuar do jeito que tá. Além de conversar com profissionais e em outras lojas, conversar com a minha família, com meu namorado, eu fiz essa reflexão interna do quanto de custo que estava rendendo e demandando isso na minha mente, na minha vida, para eu manter esse problema na minha vida, sabe? E às vezes a gente precisa colocar na balança. Qual é o tamanho de atenção e energia que você tá colocando nisso que você nem quer mais? E como que você pode direcionar de forma ainda mais estratégica energia, atenção, investimento naquilo que você quer?
mesmo que para isso você tenha que se desapegar daquele ideal, daquela ideia, daquela grande expectativa. E eu vou falar que agora eu tô muito feliz, parece que eu tô me sentindo, de fato, vivenciando essa nova temporada, mesmo que em muitos aspectos ainda não esteja de toda magnitude, de toda a potência em que a minha mente sonhadora ainda almeja alcançar. Mas eu tenho conseguido olhar de forma mais amorosa para o que está disponível para minha vida hoje. E esse é o grande convite que eu quero fazer para você. Que esse episódio possa te inspirar a reconhecer os pontos de sucesso da sua vida, as coisas boas que já estão disponíveis e ter clareza de onde você vai colocar a sua energia agora. Nem que para isso você precisa desapegar de um ideal, de uma grande expectativa. Voltando para a ideia da vida feita de problemas, reflita um pouquinho sobre todos os pepinos, as paradas que você precisa resolver nessa semana. Talvez sejam demandas do seu trabalho, da sua família, do seu relacionamento, mas existem certos aspectos dessas problemáticas, dessas questões que você precisa resolver, que a sua eu do passado, lá de trás, ia estar felizona que você tá tendo a oportunidade de lidar com isso. Vou explicar. E para refletir nos problemas que você tem para resolver essa semana, que talvez sejam relacionados com uma casa maior que você conseguiu adquirir, talvez seja relacionado com um cargo mais alto no seu trabalho, ou um filho que você tanto queria lá atrás, uma família que você está constituindo, que você está construindo. Muitas vezes na vida passa batido esse olhar mais acolhedor para as situações e para a realidade tal qual ela é. Nesse dia que eu tive essa virada de chave, passeando com meu cachorro, que eu fiquei emocionada na rua, eu estava me sentindo muito cobrada a resolver as baguncinhas, essas pequenas crises da vida adulta que incomodam, mas que algumas vezes a gente precisa aprender ou a lidar, colocar energia a resolver, a fazer um pouquinho todo dia, ou também a ignorar, a colocar atenção em outra coisa, porque o tempo é limitado e somos seres humanos, a gente precisa colocar atenção uma coisa de cada vez e não dá pra gente se dividir em mil, apesar de ser um desejo muito grande da minha pessoa. Mas eu lembro que eu saí pensando, nossa, hoje é domingo, mas eu precisava passar as coisas pro meu computador novo. Nossa, eu precisava vender o meu computador antigo, então eu preciso limpar ele, eu preciso fazer um anúncio. A casa ainda tá meio bagunçada por conta do aniversário. Nossa, esse quintal, eu me mudei para uma casa maior, mas eu queria tanto deixar ele bonito. Ele tá todo bagunçado, esses vasos de planta tudo velho que eu quero. Ou tanto de problema que a gente vai colocando atenção, energia, isso só cresce. E aí, eu conversei com meu namorado sobre isso, desabafei, reclamei, assim, né? E ele me trouxe essa perspectiva desses problemas que eu só tô tendo porque eu estou me permitindo crescer, expandir, desenvolver. E que a minha eu do passado, que chegou aqui em Floripa com uma mala, um violão, um tapetinho de yoga, morando, dividindo quarto com a amiga, sabe? Ela ia estar felizona de ter que resolver o problema, que é organizar o quintal dela, organizar a garagem, que é poder organizar o escritório, que é poder passar o conteúdo daquele computador velho podre para o MacBook novo que ela acabou de ganhar e receber e comprar e adquirir. Então eu faço esse convite, que você possa olhar para essas problemáticas, para as questões que estão sendo exigidas atenção com um pouquinho mais de leveza e até uma certa gratidão. Não é para entrar na positividade tóxica. Lembra que a gente aqui do Pod não brincamos com isso. Aqui vivenciamos a nossa decepção, a nossa frustração e bola para frente, não se deixa abalar, continua. Isso é uma forma de trazer um pouquinho mais de leveza. Traz o seu olhar para as coisas boas que existem nesse problema, que talvez lá atrás você ia adorar tá tendo a oportunidade de resolver. E como a vida é feita de problemas, esse é um livro, gente, que eu recomendo demais, A Sutil Arte de Tacar o Foda-se, porque traz de uma maneira muito bem-humorada e leve essas perspectivas da vida, os desafios. É muito interessante. Como a vida é feita de problemas, que possamos ter sempre problemas melhores, digamos assim, que possamos sempre estar resolvendo questões que são mais alinhadas com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente almeja, com a contribuição que a gente quer trazer para o mundo, com uma vida mais
ampla em todos os sentidos, uma vida mais rica de experienciação, de paz, de sabores, de beleza, de harmonia, de natureza e de presença. Que você possa estar presente para vivenciar o que existe de disponível para o seu hoje. Estou muito feliz vivenciando esse ciclo novo dos 30 anos e não olhando como um marco de aqui é o sucesso. Aqui é a idade, é o momento que era para eu estar vivenciando tudo aquilo que eu almejei, como se tudo que eu estivesse fazendo a partir de agora, eu estivesse correndo contra o tempo, eu já estivesse atrasada. Eu não quero olhar por essa perspectiva e eu espero que você também não olhe assim, porque sempre há tempo para fazer mais. Eu tô vendo esse marco como um marco de autorresponsabilidade, tanto de colocar atenção e energia no que eu quero que cresça, no meu caminho, os pequenos hábitos que eu estou adicionando no meu dia a dia de forma consciente, que vão me direcionar como um efeito composto nesse resultado exponencial, mas que precisam ser feitos de forma consciente, constante, todo dia um pouquinho. Que esse sucesso já existe no meu dia a dia. Eu preciso só parar, contemplar, refletir e valorizar. Assim como o Homem-Aranha, com grandes poderes temos grandes responsabilidades, então que possamos desenvolver mais os nossos poderes, o nosso lugar no mundo, a nossa contribuição, a nossa potência, o impacto que a gente gera e assumirmos assim responsabilidade de pepinos grandes, mas que também vão nos direcionar para essa vida que a gente quer alcançar, para essa vida que a gente almeja vivenciar. Bora assumir responsabilidade daquilo que queremos para nossa vida, para nossa realidade, colocando atenção um pouquinho todo dia e valorizando as coisas boas que já estão disponíveis. Eu agradeço muito a sua escuta e por ter chegado até aqui comigo. Se esse episódio fez sentido, se você quer trazer um respiro, um pontinho de leveza na vida de alguém que você ama, compartilha e não esquece de engajar também. Ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do conteúdo. Isso vai me ajudar demais a continuar criando episódios super especiais e ferramentas para uma vida mais fácil. Comenta aqui embaixo para mim se você já chegou próximo dos 30, se você já passou dos 30, e quais foram os conceitos de sucesso que vieram, o que que você está vivenciando nesse momento que precisa de mais leveza e que você precisa ter esse olhar mais abundante. Eu vou adorar saber e também vai me ajudar com temáticas para inspirar os próximos episódios. Eu agradeço muito a sua escuta e eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.